Ezequiel, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No livro de Provérbios diz que aquele que acha a vida, achará o conhecimento de Deus. Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Evangelho é uma revelação de Deus, e o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Em João capítulo 3 diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não quer vir para a luz, porque as suas obras são má. A Bíblia diz que Jesus, ele testifica da luz. O Evangelho é luz, a palavra de Deus é luz. Na carta de Coríntios, na segunda epístola, capítulo 6, diz que não tem concordância entre Cristo e Belial. Não existe comunhão entre luz e trevas. Os estatutos, os preceitos, os juízos de Deus e os seus mandamentos é para que o homem viva, quando ele procede com retidão e com justiça. Porque diz a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías: deixa o ímpio o seu caminho perverso, e converta ao Senhor teu Deus, que é riquíssimo em perdoar. Porque muitas são as misericórdias do Senhor, e são a causa do homem não ser consumido, e elas se renovam a cada manhã. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Não me ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A Bíblia diz que uma geração é de 70 anos. Uma geração vem
outra geração vai. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas ao longo de sua vida, a quem você se apresentar para servir, tornará servo para obedecer. Ao pecado para a morte, ou à justiça para a obediência. A Bíblia diz que Jesus, ele veio da vida, vida com abundância. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que bebe da sua água nunca mais tornará a ter sede. Mas o caminho que leva à perdição é largo. A porta é espaçosa. A porta larga, o caminho espaçoso. E muitos são os que entram. Quando Deus tirou seu povo do Egito, Deus deu a eles mandamentos. Uma lei em que consistia os seus ensinamentos, para que eles aplicassem e eles cumprissem. Porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Temer a Deus e apartar-se do mal. Isto é inteligência para o homem. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós, sujeitando a Deus. Porque ninguém pode vencer o diabo pela força humana, nem com armamento, muito menos por psicologia, nem com ciência, nem com física, nem com filosofia. O diabo só é vencido pelo poder da palavra de Deus. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus servirás, e só a Ele adorarás. Não se pode adorar a dois senhores, não se pode servir a dois senhores. Jesus é o caminho da vida, mas o caminho da morte é o que dizem Provérbios: para o homem parece ser direito, para o homem não tem nada a ver. Para o homem o pecado é algo comum. Para o homem, as coisas que ele valoriza, pensando que são eternas, mas são passageiras. Aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. A Bíblia diz: ajuntar esse tesouro nos céus. Porque a morte, quando ela vem ao homem, ela não quer saber se ele está em uma boa posição nesta terra. Quando a morte chega, pode estar com saúde, pode estar enfermo, pode estar por cima, pode estar por baixo. A Bíblia diz que após a morte, segue-se ao juízo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de infarto. Porque o cigarro é viciante, causa câncer, causa morte. Mas o homem não leva em consideração. Ele ignora a descrição. Bem como o homem vem ignorando os mandamentos de Deus, a sua palavra. Jesus foi a única pessoa que mais falou acerca do inferno. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que o inferno foi criado para o diabo e os demônios. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Jesus veio ensinar como o homem deve proceder e como ele deve viver para ele alcançar a vida eterna. Não existe outro meio. Não existe atalhos. Não existe invenções que o homem possa fazer que ele dê jeito para entrar no céu. O caminho que leva para o céu é estreito. A porta é apertada. A Bíblia diz: renuncie, pois, a sua vida. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e segue Jesus. Não é para seguir religião. Não é para seguir influenciador em rede social. Não é para seguir a homem algum. Mas a Bíblia diz: eu sou a luz do mundo. Alguém que me segue não permanecerá andando em trevas, mas terá a luz da vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se o ímpio se converter de seus maus caminhos e praticar a justiça, andar com retidão, o seu viver pela sua justiça viverá. Porque em Romanos e em Hebreus e em Salmos diz: o justo viverá pela fé. Na carta de Coríntios, Paulo diz: nós andamos por fé. Jesus diz que quando voltasse, não encontraria fé na terra. Mas a fé que vence o mundo é a fé na palavra de Deus, é a fé no Filho de Deus, porque a fé é um dom de Deus, a fé não é de todos. Por isso que o número de pessoas que vai ocupar o inferno é grande, porque desprezou a palavra de Deus. A Bíblia diz: tome cuidado para que o engano do pecado não te enlace. Tome cuidado, porque o pecado tão de perto nos rodeia. Deixemos, pois, todo o embaraço, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. De todas as transgressões que ele cometeu, Deus não se lembrará mais. Mas tem um porém: o seu viver dali em diante, você vai ter as falhas. O que não pode acontecer é você viver nas práticas de antigamente. O adultério é uma prática pecaminosa que muitos estão infiltrados nela. A mentira é outra. A fornicação também. A idolatria. A avareza. Pecados e mais pecados. Que tudo isto procede das obras da carne. A inclinação da carne é morte. Ela é inimizade contra a lei de Deus. E os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz: sois guiados pelo Espírito Santo. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há condenação para aqueles que andam no Espírito. A Bíblia diz na carta de Filipenses: se recebestes ao Senhor Jesus Cristo, andai como Ele andou. Na carta de Gálatas está escrito: andai em espírito e não cumprireis os desejos de vossa carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. A Bíblia diz na carta aos Coríntios que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus para vos dar um escape. Essa história que a pessoa diz: eu não aguento, eu não tenho forças, eu não consigo, o vício é maior do que eu, a sedição para o pecado é maior, o apetite e as coisas desenfreadas da carne tem levado muita gente à queda, à falência e ao naufrágio. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele é quem nos ajuda em nossas fraquezas. Porque Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 12 da segunda carta, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A graça de Deus nos basta. Mas o soberbo não pensa assim. O homem arrogante não pensa desta maneira. Ele pensa que ele consegue, que ele pode, que ele é o bambambam. O homem soberbo, ao invés de atribuir a Deus a glória, ao invés de reconhecer a Deus em seus caminhos, ele faz ao contrário. Ele endurece o coração e a sua cerviz é dura. De duplo ânimo, de dura cerviz, altivez, intemperante, incontinente, aleivoso, obstinado, cruel, sem afeto, sem misericórdia, sem amor para com os bons. E ele vive na vida, no pecado,
acreditando que depois da morte acaba. Ele vive do jeito que a vida quer, do jeito que a letra da música toca. Ele vai no embalo de muita gente. Ele vai junto das Marias que vai com as outras. E vive na podridão do pecado. Mas a palavra do Evangelho é para te salvar. Ouça vós, os que tendes ouvidos, a palavra de Deus, e a pondera em teu coração. Guarda e atas ao teu pescoço, porque ele será vida. A Bíblia diz que lâmpada para meus pés é a palavra de Deus, e luz para o meu caminho. Quer andar seguro nesta terra, quer andar confiante nesta terra, confie na palavra de Deus. Aguarde pela volta de Jesus. Não viva loucamente. Não viva na vaidade como os gentios, que não conhecem a Deus, que não têm o temor de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, eles não têm temor diante dos seus olhos. Lá no livro de Êxodo, está escrito no capítulo 20, que o temor de Deus é para não pecar contra Deus. E é uma das coisas que o diabo quer arrancar do homem, o temor. Depois que desvia do Evangelho, já não é a mesma coisa. A tendência é afundar. Se ele bebia antigamente 1 litro de uísque por dia, 2 será pouco. Se ele saía todos os dias para as baladas, será pouco. Ele vai passar, largar emprego, largar a família e vai se envolver de vez na vida errada, nas drogas. Mas a pessoa pensa que o mal só é com o próximo. Ela pensa que isso só acontece com quem está na rua. E ela pensa, eu sou forte, ninguém me derruba, eu trabalho mantendo o meu vício. Da mesma forma que o pecado pode alcançar alguém, pode alcançar você também. Por isso que a Bíblia diz, vigiai, orai, andai com temor, durante o tempo de vossa peregrinação, porque o vosso adversário, o diabo, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não está contente, porque a Bíblia fala que ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Não é à toa que você viu lá no Rio de Janeiro a Madonna reunir mais de milhões de pessoas para vê-la. Você acha que Jesus está naquele meio de perversidade, de pecados? Jesus não está. A Bíblia diz que ele está onde tem 2 ou 3 no seu nome reunido. O Espírito de Deus é Espírito de santidade. Mas o mundo não conhece a santidade de Deus, não conhece os mandamentos de Deus. E o homem vem negligenciando algo que é tão precioso, a salvação, o perdão dos pecados. Não é acender vela ou fazer missa de 7º dia depois que alguém morreu. O perdão dos pecados é em vida, quando você confessa e deixa o pecado. Matou e não quer se arrepender, roubou e não quer se arrepender, traiu e não quer se arrepender, porque ele pensa que está ganhando dinheiro, que está para cima e para baixo, nada lhe pode acontecer. A Bíblia diz que está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. O Evangelho é um alerta de Deus, para que o homem não caia no fogo do inferno, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é arrogante, o ímpio é obstinado, inclinado para o mal. Ele cogita no seu íntimo, Deus não existe. Ele despreza a palavra de Deus para viver na podridão do pecado deste mundo hostil. O que aproveita o prazer do pecado momentâneo. Trair a mulher não vale a pena.
trair o marido não vale a pena. Esta cerveja não é suficiente para apagar o fogo do inferno que arderá continuamente de eternidade a eternidade para todo sempre lá no lago de fogo e enxofre. Beba de graça da água da vida. Eu nunca fui no inferno, mas me asseguro na palavra de Jesus, porque diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, sempre seja Deus verdadeiro. Jesus não mentiu quando falou sobre o inferno. O rico clamava misericórdia, rogou por uma gota de água. O que ele desejou foi sair de lá. Visto que não tinha mais como, lembrou de sua família, seu pai e seus 5 irmãos, e pediu misericórdia para que Lázaro fosse lá na casa do seu pai e avisasse a eles que não era para ir para lá, para o inferno. Mas a Bíblia diz: eles têm Moisés e os profetas. Tampouco será persuadido, ainda que um morto ressuscite. Você não precisa do Edir Macedo para ir para o céu. Você não precisa do Papa, nem do padre, nem de ninguém. Aqui nesta terra, Jesus é o caminho, o Espírito Santo é o selo de Deus. Ele é o penhor de nossas vidas. Siga a palavra de Deus. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque o caminho de Jesus é melhor do que o caminho do diabo. O diabo diz para você: não tem nada a ver, vai beber cerveja, vai trair a mulher, vai pro candomblé, vai pro espiritismo, vai lá para show, vai para estádio. Não tem nada a ver, a vida é tua, o nariz é teu, a roupa é tua, o dinheiro é teu, faz o que você quer. E depois que você morrer, o teu pai, a tua mãe, teus amigos só vão com você até o cemitério. E de lá para frente, porque diz a Escritura que o rico acordou no inferno. Do inferno ele ergueu os olhos. Quem está no inferno enxerga. Quem está no inferno, ele sente dor. Quem está no inferno sente sede. Quem está no inferno deseja sair de lá, porque é o lugar que ninguém quer passar a vida, a eternidade. Recorre-se ao poder de Deus. Busque a misericórdia de Deus constantemente. Reconheça que você é pobre, miserável, pecador e que depende da graça poderosa de Deus para te livrar da ira futura e da condenação do inferno. Aparecida não vai interceder por você. Maria não tem nenhum poder para rogar por nenhum pecador, nem agora, nem na hora da morte. Jesus é o sinal de Deus para a humanidade. Ele é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo, a pedra angular, a primícia e o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou ao 3º dia, está vivo à direita do poder de Deus. E a Bíblia fala que em breve ele há de voltar. Ele voltará como ladrão da noite. O desespero da humanidade não é pelas águas correntes que inundam cidades. O desespero do homem não é pela falta do pão que faltará nos mercados da cidade. A maior assolação, ou o maior temor, ou terror, ou pavor que o homem sentirá é quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, quando a trombeta soar. O homem vai desejar esconder. O espanto vai ser tão grande que ele vai buscar refúgio. Mas a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará ante a face desse Cristo Jesus.
que foi morto e reviveu e está vivo para todo sempre. Não vale a pena a vida do crime. Não vale a pena a vida nas noitadas. Não vale a pena o clamor que se dá aos homens nesta terra. Porque o único digno de glória, de louvor, é Jesus Cristo. Fuja do inferno. O inferno existe. O inferno é real. Não é aqui na terra. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. A terra é o princípio daqueles que querem andar com Jesus para passar a eternidade ao lado de Deus. Mas o pecado é atraente. O pecado é bom para a carne. A pessoa não quer estar bem vestida. A pessoa perdeu o pudor, perdeu o temor, perdeu a modéstia. E está se vestindo igual prostituta, igual traficante. Está se vestindo igual zumbi. Esqueceu completamente dos mandamentos de Deus. A Bíblia diz: guarda os mandamentos de Deus para que vivais. Quando Deus chamou Abraão, estando ainda na incircuncisão, a Bíblia diz: deixa o teu pai, deixa a tua parentela, sai do meio da sua terra e vai a uma terra que eu vou te mostrar. Obedeceu a voz de Deus. Mas para o povo hoje é loucura o crente pregar evangelho. O crente sair do emprego é loucura para as pessoas e até mesmo para os pais, os familiares mais próximos. Para que isto? Para que isto? É porque a ira de Deus vai cair na terra. A destruição está prestes a acontecer. O teu carro não vai te livrar do fogo eterno. Dinheiro não será suficiente para te fazer escapar da ira vindoura. Você pode comprar o celular que é mais cobiçado por muita gente, ter a melhor câmera, ter gigas suficiente para armazenar as suas fotos e as suas recordações. Mas se preocupe em ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque aqueles que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Lucas capítulo 17 versículo 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A ordem dos anjos era: não olha para trás, porque iremos destruir esta cidade. As cidades de Sodoma e Gomorra eram cidades perversas, imorais, iníquas, que cometiam gravemente pecados todos os dias contra Deus. Os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Foge, não olhe para trás, escapa com vida. A trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, que aguarda pela sua vinda, subirá ao encontro do Senhor nos ares. O arrebatamento é o único modo do crente não morrer. Mas mesmo que morra, antes que o arrebatamento aconteça, para Deus é uma preciosidade. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Estevão, antes de morrer, viu a glória de Deus. Isaías viu a glória de Deus
Abraão viu a glória de Deus antes de morrer. E hoje nós vemos a glória de Deus através de Jesus, pela palavra do Deus vivo. Os olhos do homem voltados à palavra de Deus é a sua esperança. Mas o olho do homem voltado ao mundo, ele perecerá como qualquer perece pela falta de alguma coisa. Porque vale mais o bom nome do que a fama. Jesus veio dar vida, mas esta vida só é alcançada quando o homem decide renunciar ao pecado. Porque o pecado mata o homem, separa o homem de Deus, lança o homem no inferno. Não existe purgatório, existe inferno. Reencarnação não existe, existe o inferno. Não pague para ver, porque tem milhares, dezenas e milhões de pessoas gritando: socorre, ajuda-nos, nos tire daqui. E você brincando com a vida, bebendo cachaça todo dia. A Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Foge da cachaça, resista a este mal, se revista do poder de Deus, se encha do Espírito Santo, resista a este mal que bate a porta do teu coração todos os dias, porque este teu companheiro não é teu companheiro, é o diabo te seduzindo para te levar para o abismo. Porque a palavra do diabo pode convencer o homem e o persuadir a acreditar que depois que morrer, Deus o salvará, mesmo vivendo na prática do pecado. Ezequiel diz aqui no seu livro, no capítulo 18: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que comete, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Jesus fala em João capítulo 5, que todo aquele que guardar a minha palavra não provará a morte. Os que me amam são os que têm os mandamentos de Deus. Aquele que me ama, o meu Pai também o amará. Viremos a ele e faremos nele morada. Assim diz o Senhor: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12 e versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Produzir frutos dignos de arrependimento. Salvai-vos dessa geração perversa. Busquem ao Senhor Jesus. Só Ele te salva. O mundo não vale a pena. As coisas desta terra são passageiras. A Bíblia fala: busque em primeiro lugar sua justiça e o reino de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Serve Jesus. Andai com Jesus. Temei a Deus, fazei o bem. Na carta de Efésios, capítulo 5 fala: não enchei-vos no vinho em que há contenda. Não embriagueis no vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste século está condenado. Larga a prática do pecado enquanto é tempo. Futebol não vai encher a sua barriga, nem te trazer salvação, vai condenar a sua alma, porque a idolatria cega o homem, leva o homem para o inferno. Novela de perversidade, novelas imorais que faz o homem pecar, trair e fazer o que dá na telha. Está levando muita gente para o inferno. Examina a palavra de Deus, e aqui você encontra a vida eterna. Examina a palavra de Deus, e você se fortificará na graça de Deus. Examina a palavra de Deus noites e dias. Se Deus te chamou para fazer a obra, faça com amor. Se Deus te chamou para pregar o Evangelho, vá e pregue o Evangelho sem interesses. Se Deus te chamou para a santificação, abstenha-se da imundícia da carne. Jesus quer te salvar. Ele não veio condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Mas aquele que ouve a minha palavra e não crê, já tem quem o julga. A palavra que eu tenho pregado é sua de julgar no último dia. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há festa nos céus pelos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. O arrependimento é quando o homem deixa o pecado e viva não mais como vivia antigamente. A vida que viverá segundo a carne é para agradar aquele que o chamou. Crucificado, esteja para o mundo, esteja crucificado para a lei, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Crucificado para o mundo, porque qualquer que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 17 que fomos resgatados do mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Paulo diz que uma pátria eterna, nossa morada eterna é o céu, donde esperamos o Senhor, nosso Salvador. O céu é a morada do crente. Por isso que nós estamos se despedindo desta terra, pregando o Evangelho, porque para o crente é honra, é louvor, é um privilégio anunciar Jesus. Jesus é o centro da pregação do cristão. Ouve, pois, a palavra de Deus e não endureça o teu coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, porque Deus está falando com você, não é com a parede. Deus está falando com você, não é com o poste. Deus está falando com você. Não tape os ouvidos, não endureça o teu coração. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, e a água que eu te der fará em ti uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Esta é a palavra de Deus. A Bíblia fala que o céu habita a justiça. Lá tudo é novo. Lá não haverá clamor, nem morte, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem lágrimas. Deus fará tudo novo.
Mas no inferno, o homem não vai ter sossego. No inferno, não tem água para tomar. No inferno não tem cerveja. No inferno não tem parque de diversão. No inferno não tem praia. No inferno não tem esse luxo que o homem encontra na terra. E o inferno foi criado para o diabo. O diabo é teu inimigo, não é teu amigo. O diabo não é bom, o diabo não presta. Ele é trevas. Ele é teu adversário. Ele quer matar o seu filho, quer matar o seu marido, quer matar seu pai e sua mãe. Mas diz a Escritura que aquele que está na mão de Deus, o maligno não lhe toca. A Bíblia fala que todos aqueles que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Jesus não é egoísta. Ele não se esquecerá do trabalho da vossa mão, e nem da justiça que procedestes com seu Deus. Ele se lembrará da mesma feita. Ele se lembrará daqueles que foram desobedientes, daqueles que foram negligentes à sua palavra. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Venha para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Venha para Jesus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Esta é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito de Deus. Porque ao soar da trombeta, subiremos. 2 estarão juntos no campo, um irá subir e o outro será deixado. Um era fiel e o outro era infiel. Um servia a Jesus e o outro não servia. É o vestígio e a realidade de que se vê nesta terra. Tem os que servem a Deus e tem os que servem o diabo. Tem os que andam com Deus e tem os que andam com o diabo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus Cristo está voltando. O inferno existe e o céu também. Mas ambos têm caminhos que os leva para lá. O caminho que vai para o céu é estreito. O caminho que vai para o inferno é largo. No caminho largo, o homem faz o que dá na telha. Para ele, adultério é normal. Para ele, beber todo dia é normal. Para ele, fumar é normal. Para ele, trair é normal. Falar uma mentirinha aqui, outra lá, é normal. Para ele, pecado é normal. Mas na porta estreita, não tem nada de normal. Aquilo que na porta larga é normal, na porta estreita, tem a repreensão, tem conserto, tem renovo. Diz: arrependa-te, converta-te para que viva e vá bem no teu caminho. Porque aquele que quiser viver segundo o mundo, que viva. Aquele que quer andar segundo tradição, segundo religião, ande. Aquele que quer viver no pecado, que viva. Mas a santidade convém aos santos. Santidade convém à casa de Deus. A porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos são os que encontram. Mas esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos baterão na porta: Senhor, Senhor, comíamos, bebíamos em tua presença, não vos conheço. Aí eu era católico, eu era evangélico, eu era espírita, mas não fazia obra justa, não andou conforme a lei de Deus, não viveu conforme os seus mandamentos. Ele viveu como falava o funk, como falava o axé, como falava o rock. Ele viveu como falava o forró. Ele viveu na letra e no modernismo desta vida, do jeito que o pecado gosta, que a carne gosta. Mas Jesus falou: vivei
sendo perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que a luz que em ti houver seja luz verdadeira, porque a candeia do corpo são os olhos. E a única maneira do homem escapar daquilo que está para vir é só em Jesus. E a palavra é manual, é a bússola para o homem. Este é um tesouro que é preciso ser cavado esta terra, para que ele encontre e assim não solte jamais. Guarde o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. Jesus quer te transformar em um servo fiel, em um pregador do Evangelho. Jesus quer te fazer ganhador de almas. Mas isto requer dedicação, renúncia e comprometimento com Deus, com sua palavra e com a verdade. A verdade que nas escolas não quer escutar, porque é proibido. O governo diz que não pode ensinar a palavra de Deus nas escolas. Por isso que você vê essa desgraça nas ruas, essa miséria dentro das casas. Porque em vez de ouvir a palavra de Deus, vai ouvir cultura do diabo. Ao invés de ensinar a palavra de Deus, vai ensinar as crianças a dançar funk nas escolas. Axé, pagode, forró, até música de candomblé, orixás, guias. Ao invés de ensinar as crianças nas escolas temer a Deus, está fazendo as crianças pecar. Porque em Provérbios fala que até a criança dará a conhecer das suas ações. Você é pai, você é mãe. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. E o único caminho que a pessoa deve andar é o caminho de Jesus. Não leva para o bar, porque a sua filha vai crescer e vai virar prostituta. O seu filho vai crescer, vai virar traficante. Não leva para o bar, leva para a igreja. Leva para a presença de Deus. Mas o povo não gosta de ouvir a verdade. Você está sendo avisado. O inferno existe. Lá no inferno não tem cerveja. Lá no inferno não tem funk, nem axé, nem forró para o homem ouvir, como se ouve aqui na terra. Lá no inferno é choro e ranger de dentes, sofrimento, tormento. Lá ele deseja por uma gota de água, mas não pode tomar, porque ele foi tomar cerveja na terra, foi tomar pinga. Ao invés de tomar água viva, ele foi tomar cachaça, foi fumar maconha com os amigos, foi fumar cigarro do mais caro. Ao invés de beber da água viva, comer do pão vivo que desceu do céu, ele foi fazer orgias, foi cometer imoralidades. A Bíblia diz que uma coisa horrível se faz na terra, coisa horrenda. Você está sendo avisado. Esta é a palavra do Evangelho e ela não muda. Amém?
Amém, irmãos? Boa noite, a paz de Jesus. Glória a Deus. O pessoal virou a caixa pro lado de cá. No finalzinho agora. Não dá pra ver direito, não. Amém. Amém, irmã. É verdade. Estão ouvindo a palavra do Evangelho, né? A gente não tem prazer e nem deseja que vão para o inferno, né? Porque o inferno é um lugar de tormento, choro e ranger de dentes. E isso a gente não deseja nem para o nosso pior inimigo. Se é que temos inimigos aqui, né? Porque o homem não é o nosso inimigo. Paulo ensina que a gente não deve lutar contra a carne nem sangue, mas contra as potestades de dominação. Então o nosso maior inimigo é Satanás. Ele tem tentado colocar inimizade entre o povo e colocar um contra o outro, mas Deus tem nos dado esse amor que suporta, que padece, que sofre e a gente, pela graça de Deus, busquemos sempre essa comunhão com o Senhor, porque o único modo da gente conseguir viver uma vida de cristão é se a gente manter a comunhão com o Senhor, o temor a Deus e a dedicação na oração, né, no ministério da palavra, porque a maioria está levando na graça, né? Na brincadeira, está considerando o que Deus fala na sua palavra, né? Você vê que Deus falou através de Isaías que Israel não entende o juiz de Deus, não entende quando Deus fala. E a gente ora e pedir ao Senhor que Deus não venha nos deixar, irmãos, de modo nenhum, fugir de nós o temor que se deve ao seu nome, a reverência que se deve ao seu poder, e diante da sua glória a gente deve buscar continuamente se revestir da plenitude do Senhor, né? Porque a nossa carne, ela só quer inclinar para as coisas da carne, mas a gente só vence a carne através das obras do Espírito, e em oração, jejum, leitura da palavra. Amém, irmãos? Então é isso aí. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e que Deus venha fortalecer aos irmãos e a permanecer na sobriedade, na fé, no temor do Senhor e sujeitos à vontade de Deus, né? A Bíblia fala na carta de Filipenses, se eu não me falha a memória, em Efésios, carta de Efésios, capítulo de número 5, buscai entender qual é a vontade do Senhor, né? Buscar entender, irmãos, porque quando Paulo fala na carta de Tessalonicenses que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então você vê que na carta de Efésios Paulo fala buscar entender qual seja a vontade do Senhor. E na carta de Tessalonicenses ele responde: a vontade do Senhor é a santificação. Então a santificação, irmãos, a gente vive neste mundo aqui, é uma verdadeira Sodoma e Gomorra, e pecados escancarados, e a gente não deve cair no engano do pecado, né? Como dizem em Hebreus, e em qualquer de nós não haja um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Mas mantivemos esse temor e essa reverência à palavra e nos privar para que a gente venha nos conservar em vida para o Senhor, honrar o Senhor com nossa vida, com nossos bens, em tudo que Deus colocou diante das nossas mãos para fazer. Amém? Então, essas palavras que eu tenho a dizer aos irmãos, fortalecendo a força do poder de Deus. Amém, irmãos? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo